Antes dos grandes reinos, antes de Nabucodonosor e Babilônia, antes mesmo dos impérios que mudariam o mundo, houve uma época em que a humanidade caminhava unida. Em Gênesis 11:1 diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Um só idioma, um só coração, um só propósito. Mas o coração humano facilmente se perde no orgulho. E naquela geração, em vez de buscar a glória de Deus, os homens decidiram buscar a sua própria. Reunidos em uma planície chamada Sinear, eles proclamaram: Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos para nós um nome. Assim, nasceu o projeto que desafiaria os céus: a Torre de Babel. Homens, mulheres e famílias inteiras trabalhavam como um só corpo. Não havia barreiras de comunicação, não havia nações, povos ou dialetos. E o que poderia ser uma bênção tornou-se o combustível da soberba. Gênesis 11:4 declara: Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas a ordem original do Criador havia sido clara: Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles, no entanto, queriam o contrário: não se espalhar, mas centralizar. Não glorificar a Deus, mas gravar eternamente o seu próprio nome. E assim, tijolo após tijolo, ergueram uma obra que parecia indestrutível, uma escada para o céu, um monumento ao ego humano. Mas então, o silêncio dos céus foi rompido. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus olhou e viu que, unidos em uma só língua, nada lhes seria impossível. O Criador pronunciou o julgamento: Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma língua do outro. E naquele instante, a unidade humana desmoronou. Pedreiros gritavam ordens que já não eram compreendidas. Amigos se tornaram estrangeiros. Famílias foram separadas por palavras estranhas. O canteiro de obra se transformou em caos. E o que era soberba tornou-se confusão. A torre ficou inacabada. O sonho de tocar o céu foi enterrado nas ruínas de Babel. A Torre de Babel não é apenas a história de uma construção interrompida. É a lembrança eterna de que o orgulho humano sempre encontra limites diante do Criador. Dos escombros daquela torre nasceu a diversidade de povos, línguas e nações. E até hoje, a humanidade fala em milhares de vozes diferentes, um eco distante do dia em que Deus confundiu o mundo. Mas esta história também guarda um mistério, pois séculos depois, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, e cada um falava em sua própria língua, mas todos compreendiam a mesma mensagem. Se Babel foi o dia da divisão, Pentecostes foi o dia da união em Cristo. Assim, a Torre de Babel nos lembra que a verdadeira unidade não nasce do orgulho humano, mas da obediência à palavra de Deus. Este é o relato do dia em que o Senhor confundiu as línguas dos homens, e da lição que ecoa até os nossos dias.